Começar a escola dominical. Agradeço a presença de todos nessa manhã fria e vamos começar com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, a gente agradece pela vida de cada um aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para refletirmos a respeito da Tua Palavra. Eu peço que Seu Espírito venha falar aos nossos corações, de acordo com a necessidade, a carência de cada um, e que nós possamos refletir em conjunto, como um corpo, sobre a Tua casa, Senhor Deus. Que essas reflexões sejam proveitosas, venham do Senhor, e que nós possamos aprender um com os outros. A gente agradece e entrega esse tempo nas Tuas mãos. Obrigado por essa manhã fria e pela disposição de cada um aqui. Oro em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Me coube falar sobre um tema que chama comunidade. Comunidade está dentro de um contexto maior do livro do Tim Keller, que é esse livro, O Evangelho da Vida. É um livro muito interessante. Na verdade, ele é um livro de estudos, né? E ele vai abordar alguns tópicos, que é a cidade, coração, idolatria. Aí é o tema de hoje: comunidade, testemunho, trabalho, justiça e eternidade. São, na verdade, o livro se divide em encontros para serem trabalhados em grupos. E são esses 8 encontros que nós vamos ter nos próximos... A gente está bem no meio, né? Nas próximas 5 semanas. A minha aula sobre comunidade, eu tentei dividir... A gente dividiu em 2 tópicos, porque ele é extenso. E eu vou tentar fazer uma forma mais expositiva. E se a gente tiver um tempinho na próxima, a gente faz por, como posso falar, dinâmicas também, tá bom? Minha voz está ruim por causa do inverno, da festa junina, das festas de crianças, então desculpa a agradável voz grossa que eu tenho. E eu me sinto assim, um pouco, não sei porque esse tema caiu para mim, certamente... O pessoal, quando dividiu, achou que o Tauê não era um cara tão bom para falar de comunidade e tinha muita coisa para aprender. E com a graça de Deus, a gente está refletindo sobre isso, né? Porque a primeira frase que o livro nos coloca é essa frase que eu pus aqui. Né? É o Robert, da Universidade de Princeton, que é provavelmente amigo do Tim Keller. Ele coloca assim: venha se tiver tempo, fale se tiver vontade, respeite a opinião de todos, nunca critique e saia discretamente se ficar insatisfeito, né? E aí ele está falando não de uma reunião acadêmica que as pessoas vão e vão assistir uma discussão, mas ele está falando de igreja, ele está falando de cristãos. E quando eu li essa frase, eu falei assim: nossa, essa frase faz muito sentido para mim, né? Se todo mundo na nossa igreja fosse assim, né? Pessoas discretas. Eu tendo, apesar de falar muito, eu tendo a ser mais discreto. E quanto mais velho, a gente vai ficando menos barulhento, né? E quanto é mais novo, a gente é bem barulhento, né? E aí eu penso assim: nossa, acho que para mim faz muito sentido isso. Se um dia eu tiver algum mega problema na Igreja Vida Nova, talvez eu falaria assim: eu não quero muito barulho, eu não quero muito estresse, eu não quero quebrar pau com ninguém, né? Acho que passei da idade de quebrar pau. Pô, respeito a opinião muito de todo mundo, não quero criticar ninguém. E se eu achar que não vai dar certo, eu não vou quebrar pau com a liderança, eu vou sair assim de fininho, pela porta dos fundos e beleza, né? Eu acho que se todos os cristãos fossem assim, nós seríamos, na verdade, uma igreja morta, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção que é muito agradável isso, mas não é isso que Deus nos chamou para vivermos, né, na nossa vida.
E não é tão fácil a questão de viver em comunidade, que quando o próprio Tim Keller coloca, ele fala assim que é necessário uma reflexão profunda e um conhecimento de um compromisso de alto custo para viver em comunidade. Eu falei, caramba, é tão difícil viver em comunidade? Aí eu pensei comigo mesmo, cara, quais são as comunidades que eu vivi, né? E aí eu lembrei que, na verdade, eu não sou da Igreja Vida Nova, né? Então, não sei se vocês sabem, há 20 anos atrás, eu era da Cabo Verde, né? E tem duas pessoas que me conheciam na Cabo Verde que não podem me desmentir, né? Eu cresci lá, fiquei metade da minha vida lá, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que eu não sou muito digno de vir falar para vocês como vivo em comunidade, porque, puxa, eu tive de mudar de igreja, né? E aí eu pensei, será que eu mudei certo? Será que eu saí como o Robert falou, assim, eu saí de fininho, né? E aí são reflexões que a gente pode ter. Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão mais antiga ainda. Eu queria aproveitar a expertise de vocês e perguntar o que é EMC. Alguém teve essa matéria na escola? Susan? As páginas amarelas lá não é fácil, né? Então, eu fiquei puxando. Outro dia eu achei os boletins da escola, assim. Aí eu fiquei olhando assim, e eu achei um barato, né? Nossa, eu ia maior bem em matemática, eu ia maior bem e tal. E aí eu olhei assim, cara, eu ia muito mal nessa matéria que chama Educação Moral e Cívica. Aí eu falei assim, eu acho que eu não aprendi isso na escola direito, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Puxa, mas por que a gente tinha de ter aula de educação moral e cívica? Né? Aí eu pensei assim, o que você tinha na aula de educação moral e cívica? Além de, por eu ter estudado numa igreja, uma escola muito certinha, muito tradicional, que todo mundo se enfileirava assim, alguns de vocês vão lembrar dessa história, e cantava o hino nacional, né? E cantava o hino da bandeira e os outros hinos que eu não vou saber o nome. E aí vinha alguém e falava as ordens do dia, né? Assim, olha, hoje nós vamos pensar de ser uns mais cuidadosos com os outros, porque na semana passada, no recreio, um menino bateu no outro menino, então a gente tem que ser um mais cuidadoso com o outro para evitar conflitos, né? E aí a diretora da escola vinha e falava na frente de todo mundo. E aí depois disso a gente ia para a aula de educação moral e cívica, que nos ensinava como nos comportarmos nas salas de aulas, como nos comportarmos na sociedade, como nos comportarmos em grupos, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que é antinatural. Se você precisa dar aula sobre tudo isso, é uma coisa muito, assim, que você não aprendeu em casa, né? E eu, particularmente, achava que eu tinha de aprender essas coisas em casa, tá? Mas nossos pais, talvez, não tinham tempo de ensinar isso pra gente. Só que aí eu fui pegar nesse manual, que foi escrito, por incrível que pareça, na época da ditadura, pelo Exército Brasileiro. Ele falava assim, o primeiro capítulo sobre educação moral e cívica é falar sobre Deus. Caramba, tipo, o que tem a ver isso, né? Então, a primeira fala assim, quem é Deus e por que Deus criou o homem e por que nós vivemos em comunidade. Aí eu falei assim, que incrível, né? Nas nossas escolas a gente aprendia sobre Deus e tocava a vida, né? E aí eu fiquei pensando, de fato, essas coisas são regras que você pode até doutrinar alguém, ensinar alguém, mas se você não tiver dentro de você conceitos corretos, isso não vai dar certo. O menino que é travesso, peralta, que é malvadinho, se nada transformar ele lá dentro, ele vai continuar travesso, peralta, mesmo se ele tomar uma bronca da professora, quando a professora virar, ele vai fazer o errado, né? E aí a gente tinha essa proposta de querer mudar isso na escola, uma coisa que é bem complicada. Só que aí eu revirando a programação do meu filho na escola, ele está no terceiro ano, no ensino fundamental, eu achei um negócio bem curioso. Ele tem uma matéria que chama convivência positiva. Eu falei assim, olha só, o Rafa tem a mesma matéria que eu tive, só que talvez sem aquela coisa da ditadura, sem a coisa das coisas religiosas, né? E aí porque a gente está tendo um processo. Eu estudei no colégio católico, então eu tinha aula de educação moral e cívica e religião junto, né? Mas aí hoje você vê nas escolas estão querendo tirar todas as coisas de religião, né? Ou tentar ser mais pluralista, e aí eles puseram o nome convivência positiva.
E tanto não dá certo esse treco, que hoje a gente tem um ápice ou uma grande influência no bullying nas escolas, e por isso que eles puseram a convivência positiva, porque eles falaram assim, puxa, a gente precisa ensinar essas crianças como conviver uma com a outra, para que não seja o ápice da falta de convivência, ou do espírito de convivência, que é você, um grupo grande, ir lá e começar a hostilizar um indivíduo a ponto de ele não ter uma saída, de ele não ter uma forma de se defender e se desenvolver, que é muito chato, né? Então, isso mostra que a convivência não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil de se falar, que ela depende muito do que temos dentro de nós como valores, do que a gente pode simplesmente educar, ensinar e dar castigos para pôr as pessoas na linha. E aí é por isso que eu queria combinar com vocês sobre algumas coisas da comunidade que eu acho que é muito legal a gente trabalhar aqui, né? E a gente vai falar sobre comunidade cristã, de forma como definição. E a gente sabe que a comunidade cristã, ela se envolve a partir do momento que a gente tem uma identidade, alguma nacionalidade, tá? Então nós somos comuns, vivemos juntos porque a gente tem algo em comum, né? A gente poderia criar uma comunidade de um jogo, então a gente pega todas as pessoas que gostam de jogar aquele jogo e põe no mesmo cesto e vamos tentar conviver junto. Isso não é o que a gente está propondo aqui. A gente está propondo uma comunidade cristã, uma comunidade que é baseada no povo de Deus. Então a primeira nacionalidade que a gente tem é que nós precisamos ser convertidos, nós precisamos ser salvos. É a primeira premissa de uma comunidade cristã. Tá? Então, não existe comunidade se vocês não tiverem um momento de arrependimento. No momento que vocês entenderam o pecado, vocês entenderam que vocês estavam distantes de Deus e vocês entenderam que Deus foi atrás de você através de Jesus, né, na cruz, e Ele salvou vocês. Então, se vocês não têm isso claro, não é comunidade, tá? E aí uma segunda coisa que é importante é que vocês têm um objetivo na vida, vocês têm princípios na vida que se baseiam no mesmo lugar, né? O nosso código de condutas, nosso livro de regras, nosso livro que vai falar o que é certo e errado, está na Bíblia, tá? Se a gente não segue a mesma Bíblia, é muito difícil a gente vai ter uma mesma comunidade, né? E a gente tem um objetivo comum, que é viver de acordo com a vontade de Deus. Tá? São as 3 coisas que eu acho que são importantes para a gente. E o que marca as comunidades? Né? Eu acho que tudo isso é muito bonito quando a gente tem no coração, mas olha só que curioso, se vocês só tiverem isso no coração, né, são coisas assim que vocês vão levando. Mas o que eu vejo no povo de Deus, o que marcou eles, foram alguns momentos, para eles entenderem que são comunidades, que foram momentos muito ruins na vida deles. Isso que a gente percebe que une muitas pessoas. Por exemplo, o povo de Deus, ele estava lá no Egito e ele era escravo. Ele não queria ser escravo e ele estava sofrendo com isso. A partir do momento que ele estava sofrendo com isso, esse sofrimento gerou uma união nesse povo de Deus, que aí eles falaram assim, a gente vai caminhar juntos para sair aqui do Egito, né? Enquanto eles não sentiam que estava tudo ruim, tá bom, o Egito é bom, por que eu vou ficar aqui? Né? Por que eu vou sair daqui? Eu quero morrer no deserto? Eu não quero morrer no deserto, eu quero ficar aqui no Egito, desfrutando das bênçãos do rio Nilo, né? O povo judaico, infelizmente, ele se uniu muito, sabe quando? Quando eles foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente teve talvez o pior, e recentemente a gente teve um centenário não, mas teve uma comemoração do Holocausto que foi horrível. Mas assim, todo mundo lembra que aquele ponto horrível, eu digo, por lembrar daquelas coisas, mas todo mundo lembra que aquele ponto histórico foi muito importante para o povo de Deus ser o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus serem o povo um povo que está vivendo junto sobre as mesmas condições, que passaram pelos mesmos problemas, né? Então a gente tem isso. Eu vou dar um exemplo da Ucrânia, por exemplo. O presidente da Ucrânia não era um presidente popular, o Zelensky. Era um presidente que todo mundo até
tirava sarro dele, né? Só que aí, a partir do momento que a Rússia começou a agredir o país, o que a população fez? Ele se correu atrás da pessoa que estava buscando a salvação ou a proteção do país. E aí se ficou em volta do presidente, né? Isso são momentos que marcam. Então, momentos de dificuldade, de perseguição, de dificuldade, infelizmente, nos faz aflorar quem somos. Né? Quem de vocês nunca passou por isso? Já passei muitas vezes. Quando está tudo difícil na sua vida, cara, você tem que sair dali com alguma solução. E aí você vai buscar essa solução nas coisas que são conceituais em você, né? O que tem dentro de você. E é isso que, quando a gente vai definir o povo de Deus, a gente tem essas definições nos momentos de grandes dificuldades. Por exemplo, aqui em Êxodo 19 fala de Deus falando para o povo de Deus, quando eles estavam saindo do Egito. Eles falavam assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Que baita promessa que Deus dá para o seu povo, que Deus dá para a gente, né? Então, a gente como Igreja Vida Nova, que fomos salvos, para sermos uma comunidade, se nós andarmos dentro da lei, obedecemos fielmente e guardarmos a sua aliança e fazemos a sua vontade, nós, Igreja Vida Nova, seremos um tesouro pessoal dentre todas as outras comunidades, dentre todas as nações, né? Então é uma coisa que Deus fala. E quando você vai lembrar de tudo isso? Quando você lembrar o que Deus fez na sua vida, que era uma vida como você estivesse no Egito, como os sofrimentos do Egito, né? E ele vai lembrar desse processo que você foi transportado, você foi salvo para junto de Deus, né? Então, essa é uma coisa importantíssima se a gente pensa em viver em comunidade. Nós fomos salvos? Nós obedecemos a palavra de Deus? Nós queremos fazer a vontade de Deus? Porque se não for isso, nossa comunidade já começa falida, já começa errado, né? Se nós não temos essas três coisas dentro do que a gente entende ser igreja ou uma comunidade cristã, não vai durar, primeira coisa, né? O que nos liga? Se for que somos amigos, sei lá, de alguém, o dia que essa pessoa não estiver aqui, ou você não for amigo dessa pessoa, não vai fazer sentido você acordar domingo de manhã cedo e vir para a igreja, né? Não vai fazer sentido no momento que você tem um pastor que você idolatra, ele é carismático e tudo que ele fala você acha que faz sentido na sua vida, e depois tudo que ele dá de sugestão você tenta na sua vida e dá certo. A partir do momento que esse pastor não estiver lá ou ele não continuar sendo carismático, você vai perder a razão de você ser uma comunidade cristã, né? Então, isso são passos muito importantes que a gente tem que ter, tá bom? Mas, assim, a vida cristã, uma comunidade cristã, também tem um segundo conceito que ele é muito importante, que é o conceito dos outros. E aí a gente vê nas cartas de Paulo inúmeros conselhos que Paulo vai dando para que a gente seja uma comunidade cristã, né? Isso envolve sempre o próximo. Então, a vida cristã, ao contrário do que eu pensava, né, a gente pensa que a gente é um eremita, né? Não, vou refazer. A minha vida, quando eu olhei para trás, e esse estudo foi muito legal porque me trouxe muitas autorreflexões e certamente autocríticas, que eu acho que é importante. Eu sempre pensei na minha vida que eu mudei bastante. Então eu volto. Há 20 anos atrás, eu era um cara assim, quando eu entrei na Vida Nova, quando eu saí da Cabo Verde, quem me conhecia, eu era um cara super extrovertido, assim. Eu era um cara, nossa, gostava de fazer amizade com todo mundo. Se você largasse eu conversaria com a porta, na verdade. Eu ficaria, quer ser meu amigo? Tal. Então, e aí eu percebi que, quando eu fui ficando mais velho, com 30, com 40, com 45, eu pensei assim, nossa, eu gosto de fazer amizade, mas eu acho que eu mais quero manter os poucos amigos que eu tenho do que fazer novas amizades, porque
dá muito trabalho. Aí eu falei, caramba, por que dá tanto trabalho fazer novas amizades, né? Aí eu fiquei me refletindo assim. Eu pensei que tem algumas coisas que me pegou muito, né? E a primeira coisa que me pegou muito é que eu entendia muitas vezes viver em comunidade, ou seja, aquelas aulas de educação moral e cívica que eu tive no colégio, né, como viver em comunidade, eram simplesmente regrinhas de como se portar em público. Por quê? Porque eu lembro muito da minha infância, meus pais me ensinando assim: olha, quando você for na igreja, você tem que se vestir assim. Por quê? Porque você tem que saber se portar em público. Quando você falar em público, você tem que se portar desse jeito. Quando você compartilhar com um amigo, você tem que compartilhar coisas que não sejam comprometedoras à nossa família, né? Então a gente foi criando várias regrinhas de comportamentos em públicos que eu tinha de cumprir, né? E eu acho que eu cumpria bem, porque eu tinha um monte de amigos, né? Ou pelo menos eu entendia que eu era um cara extrovertido, eu conseguia entrar em vários grupos assim diferentes, né? Então eu percebia que eu tinha essas regrinhas. Só que eram regrinhas que a gente ia seguindo que é muito cansativo seguir. Não sei se vocês têm essa sensação, né? E aí, em algum momento da vida, você fala assim, cara, eu tô cansado de seguir essas regras. Eu tô de saco cheio, eu tô ficando velho, eu quero ficar no meu canto, né? E é uma coisa muito comum, né? Então, assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, é uma coisa que exige muito ATP, muita energia, né? Enquanto você está em casa, relaxado no sofá, assistindo TV, essa energia é basal, né? É quase zero que você vai gastando. Isso, o que eu quero dizer é o quê? É que, viver em função... Eu vou reformular minha frase. Viver para abençoar o outro, um dos outros, exige um ativo pensamento e esforço constante. E eu vou dar uma dica: quanto mais velho, exige mais ainda, porque talvez quanto você é mais novo, você tem excesso de energia, aí você é mais fácil aplicar essa energia em algum lugar. Mas quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com menos energia, dá muito, muito trabalho. E por que dá trabalho? Porque a gente, quando fica mais velho, a gente vai carregando cicatrizes, dores de relacionamentos anteriores que você também evita entrar, né? Então, isso são coisas que vão nos querendo proteger com uma carapaça. Então, o que eu quero dizer é que viver uns aos outros, um dos outros, vai contra qualquer conceito mundano. Vai tão contra qualquer conceito mundano que você precisa ensinar as pessoas como viver em público, né? Como viver em comunidade. Segundo que é uma coisa muito doida, é que quando a gente olha qualquer coisa, qualquer ilustração da Bíblia sobre como viver em comunidade, as ilustrações, elas parecem bonitas, mas elas são muito complexas. O corpo, né? 1 Coríntios 12, ele fala assim: vocês querem viver em comunidade? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. O que Paulo está falando assim? Ele falou assim, cara, todo mundo é diferente um do outro. Aí eu penso assim, olha que doido, você quer que eu viva junto? Deus, eu não entendo você. Eu quero que você quer que a gente viva todo mundo junto, que a gente use todo mundo, um cuide do outro. Beleza? Beleza. Pô, Deus, por que você não fez todo mundo igual? Né? Aí é fácil viver em conjunto. Se eu sou igual a você, cara, a gente tem o mesmo objetivo, a gente gosta das mesmas coisas, né? A gente tem qualidades que não atritam um com o outro, e beleza, né? Muito mais fácil viver assim. Mas a Bíblia fala que nós somos muito diferentes um dos outros, temos funções diferentes. Tá bom, o corpo humano, ele é assim mesmo, porque um olho tem que olhar e o pé tem que andar, a mão tem que pegar as coisas, o ouvido escutar. Mas se todo mundo tivesse funções diferentes, mas fosse todo mundo igual, a gente teria muito menos problema. Todo mundo tivesse o mesmo grau de importância, cara, ia ser muito fácil viver em comunidade. Agora imagina você viver numa comunidade que um é mais importante que o outro, tá? Um tem uma função que pode parecer mais importante, o olho enxerga, e certamente é muito mais importante a visão do que qualquer outro sentido, do que o pé fala assim,
Cara, se eu bater o pé, eu me regenero. O olho, se eu não estou enxergando, você não vai ter para onde ir. Aí o pé fala para o olho, não, mas se eu não te levar para algum lugar, você não vai ter coisas novas para enxergar. Né? Então, quem é o mais importante? Um vai achar que é mais importante que o outro, né? Mas na ótica de Deus não é. E aí a gente precisa dar honra diferente, porque o que se acha muito bom, a gente não precisa dar muita honra para ele. Mas o que se acha muito inferior, cara, você tem que levantar a moral dele. É isso que Paulo está falando. Enquanto os que em nós não são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Olha que doido que é, como é complexo viver o corpo de Deus. Né? Deus deu mais honra para o que era desonrado. Né? Deus, é muito difícil viver em corpo. A fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados um pelos outros. Então, o ingrediente especial é que nós somos diferentes, temos graus, pessoalmente, não aos olhos de Deus, mas tem uns que vocês vão achar que é mais importante que o outro, né? E outra coisa, vocês vão ter maturidade diferente. Por quê? Um vai estar mais na fé, há mais tempo, e crescendo na palavra de Deus do que o outro, que entrou agora. Somos do mesmo corpo, mas a gente vai ter maturidade diferente. Isso não tem a ver com honra, mas tem a ver com a maturidade. Então, ou seja, a gente está andando todo mundo no mesmo barco, só que um entrou primeiro, um entrou no fim. Né? Um vai ter que aprender muita coisa e o outro vai continuar aprendendo muita coisa. Então, não é fácil. Tá? E aí, um outro conceito que eu trouxe para vocês, que eu queria trazer para vocês, eu e o Rafa, a gente começou a maratona Avatar. Não é um filme legal, tá, pessoal? Mas como estreou no cinema, agora estreou no streaming, aí eu falei assim, Rafa, a gente vai assistir o filme de 20 anos atrás, com o Avatar 1, que tem 3 horas de duração. A gente não conseguiu acabar. Aí o Rafa começou a perguntar assim, mas pai, por que esses alienígenas, esses ETs, que são azuis, que depois vão virar verdes, sem muito spoiler, eles têm um rabo, né? Aí eu falei assim, o rabo é a melhor coisa do mundo. Né? A coisa mais engraçada, se você tiver de saco cheio de sermão, você puxa o rabo dele, né? Aí ele vai ficar bravo. Mas aí o rabo que ele tinha vai conectar nos animais. Aí ele, mas por que vai conectar nos animais? Aí eu falei assim, né? Todo mundo viu Avatar aqui? 20 anos atrás? 20 anos é muito tempo, né? Aí eu falei pro Rafa assim, né? Ô Rafa, ele vai conectar nos animais para ele poder dominar sobre os animais e mandar fazer o que ele quer. Aí eu fiquei assistindo o filme lá, tal, que tem muitas coisas que não tem nada a ver com a vida cristã, tá bom? Não estou fazendo teologia em cima do Avatar. Que curiosamente, eu fui ler um artigo, né, preparando essa aula. Existe um manualzinho de palestras da Igreja Metodista Livre que dá uma série de palestras em cima do livro da história do Avatar. Tá? Então, é uma coisa muito interessante, se vocês quiserem ver. Assim como a gente teve acampamentos de palestras em cima do Senhor dos Anéis, que são interessantes, porque a gente vai decorando, são ilustrações que nos fazem pensar. E aí, na história do Avatar, na verdade, elas não se... A pessoa, né, os seres extraterrestres lá, eles não dominavam sobre os animais. Não sei se vocês lembram, eles se conectavam aos animais, eles se relacionavam aos animais. Porque tudo no filme Avatar é conectado, na verdade. E aí me surgiu esse conceito, né? Qual a diferença de você cuidar e de você se conectar? É muito diferente uma coisa da outra, né? Quando você vem cuidar de alguém, que é mais fácil, é assim, cara, ele tem um problema, talvez eu saiba o resultado desse, eu sei como sair desse problema, e você vai lá ajudar ele. Cara, eu vou lá aconselhar, vou orar por você, vou dar bons conselhos, vamos estudar a Bíblia junto, e beleza. Se vocês me chamarem para fazer isso como comunidade, belezinha, tá? Não é tão difícil. E se vocês entenderem que isso é comunidade, a gente está falido, não dá certo. Mas comunidade não é isso. Comunidade é o que um faz influi em mim, como num corpo. Né? Se o pé ficar doente, o olho vai ficar doente. Né? E segundo, eu dependo um do outro. Quer dizer o quê?
E aí eu caí muito numa reflexão pessoal. Eu sou um cara que... Eu sou muito sussa. Por causa disso, às vezes, eu sou um péssimo administrador, porque eu sou muito sussa. Por exemplo, a gente tem que arrumar lá o departamento de oftalmologia, lá da Santa Casa, e eu tenho um monte de alunos que tem que fazer várias coisas, que são funções que eu vou delegando, né? Olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que arrumar para a cirurgia acontecer, o menino tem que ligar para o paciente, e aí para o paciente vir. Aí o outro tem que avisar o centro cirúrgico que ele vai fazer cirurgia. Tem um que tem que executar e tem um que tem que olhar o pós-operatório. Beleza? Meu, é muito simples isso, né? Mas eu dependo de outras pessoas. Eu, como coordenador, eu falo assim, você vai lá ligar. Aí eu fico lá esperando ele me dar o check, que ele ligou. Se ele não ligar, sabe o que eu faço? Eu ligo. Entendeu? Aí, se o cara não agendou cirurgia, eu recebo no meu coisa, a cirurgia do seu fulano não está agendado. Cara, eu preciso fazer um agendamento de urgência, pega a minha secretária, agenda lá para mim, e eu preciso de tais materiais. Aí, se o cirurgião no dia não veio, ou chegou atrasado, sabe o que eu faço? Eu opero. E eu falo, perdeu a chance, né? Beleza. E se o cara veio no pós-operatório e está perdido lá, aí o que ele faz? Aí eu falo, cara, eu não vou deixar o paciente esperando. Eu vou, senta aqui, eu examino e pronto, né? Então, isso não é ser conectado. Isso é o quê? Isso é o cuidado. Eu tenho a responsabilidade de todo esse processo e eu sei que ele vai acontecer desse jeito. Só que isso não é comunidade. Isso é o Davi fazendo o trabalho de 20 pessoas junto no mesmo dia, né, e carregando as pessoas nas costas. E a reflexão que eu tive, que muito do que a gente faz na igreja é isso. A gente toca as pessoas, né, a gente delega, e se a pessoa fez, não fez, beleza. Você não entendeu por que a pessoa... Você não entendeu porque o residente não ligou, porque ele estava com o celular, ele perdeu o celular, foi roubado, e aí ele dá um monte de desculpas, né? E aí ele não agendou cirurgia porque ele esqueceu, porque o gato dele morreu e ele ficou em luto, né? E o cara não veio operar porque o carro dele furou o pneu, e assim vai, né? Isso é muito diferente de você ser conectado e de você administrar uma coisa, né? Então, acho que isso é o que... Alguma reflexão que eu tive bastante sobre um dos outros. O que é viver em comunidade? Na prática, é muito fácil ouvir falar tudo isso. Eu entendo, né? Mas acreditar que nós somos um corpo, que nós dependemos um do outro, é muito difícil, né? É muito complexo isso. E isso é um aprendizado que a gente tem que ter para a nossa vida, né? Então, nós não estamos unidos no mesmo teto, nós, na verdade, estamos conectados uns aos outros. E a grande dificuldade que a gente tem é que a gente está conectado com pessoas que são diferentes da gente, que têm maturidade diferente da gente, pensam diferente da gente, querem fazer de formas diferentes da gente, e a gente tem que organizar tudo isso como uma unidade, como uma comunidade. Então, o que ajuda para a gente? Ajuda se a gente, de uma forma intencional, começarmos a nos relacionar juntos, né? Então, o que é importante? Vocês têm que estar todo mundo no mesmo espaço. Seja ele virtual, seja ele físico, né? A gente tem que comer juntos. Nós temos que fazer coisas juntos. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, eu estava conversando com o Isaac. Aí o Isaac, eu preciso preparar uma pregação, ora por mim. Eu vou orar por você. Eu tenho que preparar a escola dominical, tá mó difícil. Eu não sei porque você me deu esse tema, né? Era mais fácil estudar outra coisa, ora por mim. Tá bom, vamos combinar de encontrar essa semana e orar. Você mora perto na Bela Vista, eu trabalho na Bela Vista. A gente vai a pé em algum lugar para a gente orar junto sobre isso. Aí, beleza. Segunda-feira passou. Eu falei com ele na segunda. Aí, na terça, passou. Na quarta, foi muito corrido. Na quinta, eu lembrei assim, nossa, na quinta eu tenho que orar pelo Isaac. Porque eu estou acabando de preparar, eu vou orar. Isaac, eu estou orando por você agora. E na sexta, eu falei assim, Isaac, vamos marcar da gente sair? Mas a gente vai se encontrar daqui a pouco do Curvo, né? E olhando minha agenda, eu vou sair 6h45, né? O Cubo começa às 7. Então sobrou de a gente se orar no Cubo só, né? Então, quer dizer, não consegui, né? Então, o espaço é muito importante. A gente tem que ter lugares para a gente sentar e conversar e conviver, né? E aí o maior exemplo de convivência intensa que vocês têm é a sua vida acadêmica, né? Eu encontrei
a gente está tendo fechamento do semestre, né? Porque o que pareça, metade do ano passou e no fechamento do semestre eu encontrei os amiguinhos do Rafa, né? Na escola, nas apresentações, e a gente fica... Os pais são terríveis, né? Ele pode fazer amizade com quem que ele quiser, tá bom? Mas eu fico olhando com quem que ele faz amizade, porque eu quero saber o moleque, sei lá quem, os pais, né? E com quem que ele está andando, e beleza. Então, e eu vejo como é intenso essa coisa de vocês se encontrarem todos os dias, 5 vezes por semana, de manhã e às vezes de tarde. E às vezes na academia, fazendo futebol junto, fazendo natação junto. E à noite, quando vocês vão, a gente vai fazer a lição de casa, os pais ficam falando: qual que é a resposta de tal coisa? E seu filho fez a lição? O que, que ele respondeu? Então, aí a gente fala: Rafa, o seu fulano amigo respondeu isso. Eu acho que você tem que repensar essa resposta aí, né? Ou seja, é muito intenso o negócio, porque envolve a presença física deles, diária, e as pessoas que estão em volta deles, né? Então é uma coisa muito interessante. E aí, quando vocês acabam tudo isso, a vida acadêmica, que eu acho que não se acaba, vocês vão continuar estudando a vida toda e vão se aperfeiçoando a vida toda, aí você tem uma bela quebra, que aí entra o pessoal do trabalho, não é? O pessoal do trabalho é diferente, já é outra convivência. São os atritos muito mais fortes, né? São pessoas diferentes, fazendo funções diferentes e às vezes têm um objetivo diferente. Então, eu brinco que a igreja ela é mais parecida com o trabalho do que com a escola. Porque na escola vocês têm todo mundo da mesma idade, vocês têm um background muito parecido, geralmente a posição social e econômica é muito parecida para conseguir pagar a mensalidade daquela escola, né? E aí, todo mundo tem um objetivo, aprender e um dia entrar na faculdade. Né? As minhas aulas de EMC, Educação Moral e Cívica, eu tinha só um objetivo de assistir todas aquelas aulas, saber se aquilo caía na prova do vestibular. Né? Era a única coisa que me foi ensinado naquelas aulas lá. Outra coisa, e aí vocês vão vendo que a vida em comunidade ela vai se desfazendo muito rapidamente quando vocês vão crescendo. Né? E a igreja ela é muito mais parecida com o trabalho do que, às vezes, com a escola. Isso que eu peguei de uma reflexão. Porque vocês são maturidades diferentes. Às vezes, a gente tem uma igreja muito heterogênea, né? Mas logo, logo, nós vamos ser uma igreja que todo mundo tem olho puxado aqui, ou simpatizantes de olhos puxados. Né? Então, a gente vai ter muito mais diferenças, né? Pessoas mais diferentes, com níveis sociais diferentes, com maturidades diferentes, e a gente tem que conviver junto. Né? É uma coisa que vai ficando mais complicada. Então, faça coisas juntos. Comam junto, estudem junto, orem juntos, joguem juntos, podem jogar futebol juntos. Eu não sou contra jogar joguinhos online juntos, né? Porque tudo isso vai trazer oportunidade de vocês se tornarem-se comunidade. Né? Compartilhem. A nossa igreja não precisa falar muito sobre compartilhamento, nós somos muito generosos, né? Então, contribua financeiramente, né? Supra as necessidades dos outros. Mas suprir a necessidade uns dos outros é o que eu queria gastar mais tempo. Não é suprir financeiramente as necessidades dos outros, e pode até ser isso, algum momento, mas quando ele fala um dos outros, quer dizer do outro e a minha. Essa é uma reflexão que eu acho muito interessante, né? Às vezes a gente quer ou só ajudar o outro, né? E aí a gente fica na nossa zona de conforto, e é uma posição extremamente confortável. Ou a gente pode ser uma vítima e a gente falar assim: me ajudem, galera, minha vida é um desastre, e me ajudem. E aí você só vai sendo ajudado, né? E você é uma pessoa que só vai receber. Então a gente tem esses dois polos que são opostos. Mesmo porque se não tivesse isso, não ia ter, né? A gente quer ajudar alguém e as pessoas não querem receber, então tem que ter essas duas pessoas na igreja. Mas a Bíblia fala que não é isso. Não temos que ter dois tipos de pessoas. Cada um de nós devemos ser esses dois tipos de pessoas que ajudam um do outro, e isso supre a necessidade um do outro, e somos supridos de necessidade pelos outros. Isso é um corpo. Isso é uma comunidade. E para que isso aconteça, vocês têm que estar disponíveis uns para os outros. E talvez hoje, pegando a idade de vocês, que é muito parecida com a minha, o que nos limita
é talvez o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E aí, exemplo do que eu falei de orar pelo Isaac. A gente correu, e no fim, nosso tempo, passou-se uma semana, né? Então, eu brinco, a minha sugestão, que eu falo, quando vocês querem falar comigo, ou eu não quero se fazer difícil, tá? Não sou tão importante assim, de forma alguma. Eu brinco assim, cara, você precisa marcar um horário comigo para a gente bater um papo? Cara, o jeito mais fácil de dar certo é marcar uma consulta no consultório. E eu juro que eu não vou cobrar de vocês. E a gente marca assim e a gente vai trocar uma ideia. Mas eu vou dar algumas dicas. Eu estou brincando, né? Não, pode marcar consultas em cafezinhos. Consultas não. A gente pode marcar um tempo em cafezinho. Eu trabalho do lado de 2 shoppings. Tem um monte de cafeterias no Hirota, lá embaixo do consultório. Então, a gente tem que marcar perto. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa vida, pelo menos que funciona assim, tem que marcar perto. A minha esposa, ela marcou um almoço com uma pessoa na Liberdade. E ela tinha 40 minutos para ir, almoçar e voltar. Né? Então, eu pensei, eu acho que não vai dar certo. Alguém vai chegar atrasado no trabalho depois. Né? Então, aí ela chegou à conclusão que em 40 minutos ela chegou na Liberdade. Não, da Brigadeiro até Liberdade, né? É uma linha reta, né? Mas ela demorou 40 minutos para chegar na Liberdade. Então, a gente tem que ser muito prático. Vocês querem conseguir alguma coisa? Marque um perto do outro, né? Pensa um no outro. Não faça como o Anderson fazia, né, Marquinhos? Que fazia discipulado com o Anderson, que ele marcava assim, olha, você quer fazer discipulado comigo? Vê se está certo. Então você vem até Santo André. E aí o Marquinhos, você ia de metrô, de carro, ônibus, e chegava lá em Santo André e vinha fazer discipulado, né? E acho que aí se perdia a tarde toda. Então acho que a gente tem que ter essa priorização do tempo, que ela é difícil. E para encerrar, a gente tem que falar sobre vulnerabilidade. Né? Infelizmente, quando a gente tem que viver em comunidade, nós temos que ser vulneráveis. Né? A gente tem que tomar, às vezes, uma porrada. E as porradas, elas tendem a nos fechar cada vez mais. Então, se vocês não tiverem um processo ativo de falar assim, cara, eu vou aceitar que um cara venha falar, olha, o jeito que você dá aula não é legal, o que você está falando não é legal, o jeito de você se portar, você nunca vai melhorar. Eu estou num processo de... Não é coaching, mas a gente está reformulando muitas coisas na minha vida. Há 2 semanas, algumas partes da minha vida acadêmica estão mudando drasticamente. Eu não cuido mais de alunos. Olha que legal. É um alívio. Mas eu gosto de cuidar de alunos. Eu senti falta assim, de entregar o cargo de coordenador de residência médica. Né? Eu falo assim, porque eu não consegui assumir outra coisa. E eu estou pleiteando uma vaga de chefia que eu já estou pleiteando faz tempo, mas eu não consegui assumir. Eu falei, então eu vou largar isso aqui para assumir outra coisa. Né? Então, aí algumas pessoas vieram falar assim, Davi, cara, eu sou muito seu amigo meu, vamos sair para comer, vamos comer. Você podia fazer isso, isso e isso para conseguir essa cargo de chefia. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Aí eu pensei uma coisa comigo mesmo, mas cara, eu não sou assim. Né? E aí eu falei assim, é muito difícil você viver... Aí eu voltei preparando esse estudo, é muito difícil a gente querer viver um avatar, um papel, uma máscara a vida toda. E eu com 45 anos falei, eu não quero. Né? Eu entendo algumas coisas que você fala, mas tem coisas que eu não vou abrir mão e eu também não vou sentir, né, enfim, cabeça dura, né? Mas tem muita coisa que eu queria mudar. Né? Então, a vulnerabilidade ela é importante para a gente. Então, a gente tem que ter uma casca que ela seja menos grossa e, às vezes, para ela ser menos grossa, você tem que entender que você, muitas vezes, precisa ser carregado por alguém. Isso é um ao outro. Né? E a exemplo disso é Cristo na cruz. Quando Cristo, no ápice da salvação, carregou os pecados de todo mundo, de todas as eras, né? Ele falou assim, discípulos, vamos orar. E aí todo mundo foi no Monte das Oliveiras orar. Meus 3 melhores discípulos, amigos, Pedro, João, Tiago,
vamos orar conosco, lá em cima do monte, e vamos orar. E eles oraram a noite inteira. Eles não, né? Jesus orou e os 3 dormiram, né? Então, eu fiquei pensando assim, cara, o plano de salvação não tinha como dar certo se fosse baseado na força humana, que é isso, não é baseado na força humana, né? Porque até orar por Jesus, os caras não conseguiram orar por Jesus, né? No momento que ia se cumprir o plano de salvação. Então a gente vai falhar muito em carregar os fardos pesados uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. A gente vai falhar muito, como seres humanos, porque não é fácil. Não é fácil nem ser carregado e não carregar os outros. Mas a gente não depende de nós mesmos para isso. Nós dependemos muito mais da graça de Deus, da graça para a gente poder carregar uns aos outros. A gente vai depender muito mais de olhar para o amor de Cristo para a gente carregar uns aos outros. A gente vai depender muito mais da orientação do Espírito Santo para a gente carregar uns aos outros. E por fim, as convicções elas têm que ser firmes. Eu vou dar um exemplo muito doido assim. A gente tem um grupo de pais que a gente está ficando bem amigo, né? E é muito engraçado assim, pais do Rafa assim, dos amigos do Rafa. Aí a gente ficou assim, cara, a gente saía, conversava de tudo. Aí teve um cara, depois de 4 anos, ele virou para mim: posso contar um segredo para vocês? Aí eu falei assim, é que vocês estão virando meus amigos e eu preciso falar para vocês. Eu falei, fala aí, cara. Eu acredito muito no Partido dos Trabalhadores. Gente, não acredita que você falou isso, né? Vai, todo mundo bolsonarista, na época começou a tacar pedra, assim, brincadeira. A gente falou, beleza, por que você acredita nisso, né? Não, eu acredito na força dos trabalhadores, eu acho que eles têm que se unir, eu acredito na igualdade, de todo mundo ser igual, de um Estado forte que supre as forças. Eu falei assim, beleza, cara, hoje em dia, a gente vive numa bolha que a gente não aceita o diferente, né? E se a gente não aceita uma opinião diferente da nossa, a gente não tem como nem expor. Não sei se vocês já tiveram essa dificuldade, mas você quer expor, às vezes, um plano de salvação, que é uma convicção sua, e você pensa, eu não vou ferir como que fala? A crença do outro. E esse cara, ele está indo para o budismo. E eu falo assim, cara, se você quiser ser budista, beleza, mas vamos discutir budismo e cristianismo, né? Aí ele falou assim, vamos, né? Por quê? Porque eu respeitei a primeira coisa que ele quis falar, eu quero ser budista. Então vamos. Eu acho que não é um caminho legal, né? Mas eu quero escutar o que você tem sobre o budismo. O que você está aprendendo sobre o budismo? Fui lá no retiro. O que você aprendeu lá no retiro? Né? Eu vou fazer sociologia para virar petista. Beleza, não tem problema. Me fala o que é legal do socialismo, né? E eu vou te falar porque na minha família inteira a gente é contra o socialismo ou o comunismo, né? E aí a gente troca ideia. Só que hoje em dia é muito complicado trocar ideia, né? A gente tem vivido bolhas assim que são muito fechadas. E se a nossa bolha pensa todo mundo igual, se a nossa comunidade pensa todo mundo igual, não tem discussões. E a gente nunca vai evangelizar se nós somos fechados, né? Então essa é uma coisa muito interessante para a gente levar, né? E levar os fardos uns dos outros é isso. É um cara diferente do outro. Então, para encerrar, só para vocês pegarem essa aula introdutória, que aí eu vou abrir na próxima aula alguma coisa mais prática, é o quê? É muito difícil vocês serem uma comunidade cristã. Não é fácil, não é natural, tá? Vocês vão ter que ser ensinados, como a gente é ensinado a viver em comunidade, que não é uma coisa fácil. Mas ela é fácil a partir do momento que você entende do conceito dela. Ela é formada por pessoas cristãs, ela depende da salvação. Nada do que a gente está falando aqui faz sentido para vocês se vocês não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. E quem não teve, nós podemos conversar a respeito disso, os líderes, os pastores estão todos à disposição, né? E se a gente não obedece à palavra de Deus, também está fora, não vai dar certo. Se a gente não quer fazer a vontade de Deus, essa comunidade não vai dar certo, né? Nós somos conectados uns aos outros. Isso quer dizer que nós somos diferentes, nós somos maturidade diferente, honras diferentes,
e nós devemos viver todos juntos na mesma comunidade. E tudo bem, não tem problema. Na graça de Deus a gente vai conseguir. Nós temos que gastar a nossa coisa de uma forma ativa, que é a mais preciosa que temos, é o tempo. Nós devemos ser vulneráveis, nós devemos ter convicções firmes, né? Isso talvez é o que o Tim Keller coloca, são as 4 coisas importantes que vocês têm que ter em mente quando vocês querem viver em comunidade. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Então, uma aula introdutória. Espero que vocês reflitam sobre essa semana. E semana que vem a gente vai tentar fazer algo mais dinâmico para a gente compreender melhor como que está a nossa comunidade cristã. Como que está a nossa comunidade Vida Nova. Né? Se a gente tem vivido tudo isso, será que tudo que eu falei, vocês não veem na nossa igreja? E aí, se não vê, o que a gente consegue melhorar? Né? Então, acho que esse é o nosso objetivo. Né? Se a gente quer deixar do jeito que está e fazer como o Robert falou lá no começo, quero dor de cabeça. E eu não vou criticar, eu não vou discutir, não vou aprender, não vou sair do lugar. E se eu estiver insatisfeito, eu vou sair de fininho. Né? Então a gente não vai para lugar nenhum. Mas se vocês quiserem, como o Tim Keller falou, refletir isso, aprofundar esse assunto e gastar energia nisso, a gente pode caminhar junto. Tá bom? Vamos agradecer com uma oração? Senhor Deus, a gente agradece por esse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. É um tema tão importante, que nós sejamos uma comunidade que agrade aos seus olhos, Senhor Deus. Sejamos uma comunidade verdadeira, que saibamos cuidar um dos outros e que possamos, nisso, crescer juntos na tua maturidade cristã, Senhor Deus. Eu oro pela vida de cada um, que o Senhor possa estar abençoando. E agora teremos o culto, que o Senhor abençoe a pregação do Isaac, abençoe a tradução, o serviço, do louvor e da recepção. Que tudo nosso culto possa ser agradável aos seus olhos e glorifique o seu nome. A gente ora e agradece em nome do Santo Seu Filho Jesus Cristo. Amém.